Salmo 121, versículo 1 ao 7, clamor por paz em meio à adversidade. Já fiz a exposição do versículo 1 e 2, o clamor por livramento divino, né? O salmista clama por livramento diante da sua aflição e está convivendo com pessoas com lábios mentirosos e línguas enganadoras. Versículo 3 e 4, o confronto com a maldade. O que é que merece então essas línguas enganadoras, flechas agudas do guerreiro com brasas vivas, juízo de Deus, né, sobre aqueles que vivem dessa forma. E aí o nosso terceiro e último tópico, né, o lamento por viver entre os que odeiam a paz, né? Como o salmista vai lamentar aqui por estar vivendo num ambiente onde as pessoas, ao invés, ele quer paz, mas as pessoas querem guerra, né? Os que habitam ali querem guerra, querem o oposto daquilo que o salmista ele busca, do que ele busca viver, né? E aí, no versículo 5, vou ler aqui o versículo 5 ao 7, e aí a gente vai explorar, vai fazer aqui a exegese do versículo. O texto diz assim: ai de mim, que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar, né? Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem em guerra, né? Então o texto, aqui nós vemos primeiro o isolamento moral do salmista, né? Ele diz assim: infeliz de mim, que vivo como forasteiro, né? Traz a ideia aqui, o salmista aqui se vê como um estrangeiro, né? Ou fora do seu lugar natural, né? Como se ele não estivesse vivendo da forma como ele deveria viver, ou se ele está vivendo com pessoas que têm a mesma compreensão. No entanto, ele se sente ali como um forasteiro e fora do seu lugar natural, né? É como se ele estivesse cercado por pessoas que não compartilham seus valores. E aí ele traz aqui a primeira colocação, porque ele diz assim: vivo em ai de mim, que vivo em Meseque, né? Meseque aqui é a tribo descendente de Jafé, né? Localizada ao norte. Aqui nós vamos ter um contraste. Localizado ao norte, né? E estava muito associado a povos bárbaros, né? E distante de Israel, né? Então, assim, ao norte estava convivendo com pessoas que tinham uma interação com os povos bárbaros, né? E aí ele vai continuar. Então, esse é o primeiro povo, né? Porque ele diz: ai de mim, que vivo em Meseque. Então, ele está vivendo entre esse povo, né? Povos bárbaros, né? E distante de Israel. É o que o texto traz a ideia. Que habito entre as tendas de Quedar, né? Aqui, né, já fazia referência à tribo nômade, né? Descendentes aqui possivelmente de Ismael e situada ao sul. Meseque localizada ao norte, né? E Quedar, né, situada ao sul, né? Então veja que ele está no meio, convivendo entre esses dois locais, né? E nesse caso o texto descreve que esse povo eles viviam em tendas, né? E que também se envolviam em constantes conflitos, né? Então nós temos aqui dos povos, né? O povo árabe e uma convivência entre bárbaros e árabes, né? Totalmente destoante daquilo que o salmista acreditava, né? O Deus de Israel. E aí, o versículo 6 ainda dá continuidade nessa mesma temática, né? Que é o isolamento moral que o salmista estava diante desses povos, né? Aí ele diz assim: tem um passado tempo demais, né? Uma permanência prolongada dessa forma, né? Ele está, e aí no caso ele está inconformado, o salmista está exausto por estar vivendo dessa forma, né? E ele diz: entre os que odeiam a paz, né? Então são pessoas que preferem o conflito, são pessoas que preferem a discórdia, a guerra, e é assim que nós vivemos como cristão nesse mundo, né?
convivendo com pessoas que buscam de forma incessante, né, o conflito, a discórdia, a guerra, né, e assim era como também o salmista se encontrava, né. Aqui, esse versículo, quando ele diz: há muito tempo moro com os que odeiam a paz, né, aqui pode trazer a ideia que ele estava convivendo ali, né, próximo a vizinhos hostis ou líderes violentos, né, de uma forma geral, uma sociedade corrompida pela mentira, né, que é o que traz a angústia e a aflição exatamente no salmista, né, pela mentira e pela agressividade, pessoas que eram totalmente contrário àquilo que o salmista, né, ele acreditava, né, ele vivia em busca da paz, mas o que ele encontrava era a guerra, né, era o conflito, né, e aí sempre vem o dilema do pacificador em meio ao conflito. Como então eu, como cristão, posso viver nesse ambiente, né, sem me contaminar e ao mesmo tempo não devolvendo, né? E ele vai dizer exatamente isso. Ele diz: sou pela paz. Então, quer dizer, o salmista se coloca como um homem de paz. Mas até quando falo, eles insistem na guerra. Então, o salmista é de paz, mas eles querem guerra, né? Então, o texto diz assim: eu sou um homem de paz, né? O salmista aqui, ele buscava exatamente o oposto do que eles buscavam. O salmista buscava harmonia, né? E essa harmonia através das suas ações, das suas palavras, das suas intenções, que não eram como eles, não eram intenções mentirosas, não eram línguas enganadoras, né? O salmista fazia exatamente o oposto deles, né? Buscava harmonia enquanto eles buscavam a guerra. E aí o salmista diz o seguinte: no entanto, ainda que insista em falar de paz, né, a persistência dele em promover a reconciliação, né, e assim deve ser todo cristão, né, buscar promover a reconciliação e nunca a guerra, né. Eles preferem engendrar, né, eles preferem aqui planejar, né, violências e brutalidade, nessa tradução que eu estou usando. Então, a inclinação deles era uma inclinação deliberada pelo conflito, enquanto o salmista, ele buscava incessantemente pela paz. E aí nós também vamos fazer uma aplicação desses 3 versículos, né? Então, o tema desses versículos: o lamento por viver entre os que odeiam a paz. O salmista vive entre povos do qual são povos que têm essas características, né, que estavam produzindo angústia no salmista, né, lábios mentirosos, línguas enganadoras, né, que buscam a guerra o tempo todo ao invés da paz, né. E aí temos uma aplicação. E qual é a aplicação que nós podemos tirar? Mesmo em ambientes de conflito, do qual nós vamos viver, o salmista viveu e trouxe aqui a sua experiência, e nós também vamos viver, né? Mas o servo de Deus deve buscar a paz, né? Como o salmista, mesmo convivendo com esse tipo, com pessoas que buscam o conflito incessantemente, nós devemos buscar a paz, entendendo que as pessoas que não professam a Jesus como o seu Salvador, elas convivem mortos em seus delitos e pecados. E aqui, para fundamentar, eu quero ler alguns textos, né? João 14:27 diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, diante de uma situação dessa, nós temos a paz que talvez não seja uma paz semelhante à do mundo, né? Mas é uma paz interior que é produzida em nossos corações, independente das circunstâncias dos quais nós possamos e venhamos a viver. Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós devemos promover a paz, né? Porque assim, né, como pacificadores, né, Deus nos chamará como seus filhos, né? Seremos chamados filhos de Deus. Ainda em João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim:
tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenhais paz. No mundo vocês vão terem aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa é a característica do mundo, produzir aflição sobre nossas vidas. Mas nós temos que entender, né, que nós devemos ter paz, porque, né, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, em Cristo, né? Porque Ele venceu, né? Cristo venceu. Mas temos que ter a consciência que no mundo nós vamos ter aflição. A nossa ação diante disso é com bom ânimo, né? Sabendo que Ele já venceu, né? Ele já morreu pelos nossos pecados, Ele já venceu o mundo, né? Romanos 12:18 diz assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, que é o que eu falei, né? Às vezes não depende de você, né? E aí a opção que você e eu temos é fugir, é se distanciar, né? De situações adversas. Foi o que Davi fez, inclusive, com relação a Saul, fugiu, né? Então, quando depender de você, né? Você deve produzir a paz, né? Você deve trazer a paz ao ambiente. Agora, quando não depende de você, como é o caso do salmista, né? Sou pela paz, mas até quando fala eles insistem na guerra. O que fazer diante disso, né? Talvez aqui, diante do texto, ir para outro lugar onde você consiga conviver em paz, né? Por mais que não seja uma paz plena, porque no mundo nós vamos ter aflição, né? Mas devemos buscar a paz com todos. E aí nós vamos fazer aqui só a conclusão, né? Vamos fazer a conclusão aqui para a gente encerrar a exposição do Salmo 120, versículo 1 ao 7. Primeiro, né? Nós vimos que o salmista ele clamou por livramento divino diante da aflição que ele estava passando. Entendemos também que haverá um juízo para as línguas mentirosas e enganadores e aqueles que buscam conflitos e guerras, versículo 3 e 4, né? Devemos lamentar muitas vezes por viver em ambientes onde as pessoas odeiam a paz e buscam o conflito. E aí as aplicações: primeiro, que Deus ouve o clamor sincero dos que estão em aflição. Deus ouve, né? Então no momento de aflição eu devo clamar. Deus trará justiça contra os mentirosos. Eles vão se ater com Deus, deixa que eles vivam da maneira que eles vivem, porque Deus ainda vai julgar eles. E mesmo em ambientes de conflito, mesmo quando o cristão ele está em ambiente de conflito, ele deve buscar a paz, né? Mesmo quando ele se encontra, porque ele é um representante de Deus. Então, mesmo em ambientes de conflito, o servo de Deus deve buscar a paz. É assim que deve ser o comportamento do cristão. É isso, e até o próximo vídeo.